frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos modelar a visão geral do domínio da aplicação do comércio eletrônico usando diagrama de casos de uso. Para essa prática, assumimos que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado e instalado. No caso, instalação de uma versão mais recente do Node.js, instalação de um gerenciador de pacote do Node, por padrão NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação e instalação de IDE VS Code configurada com as extensões necessárias para desenvolvimento do projeto. A gente já está aqui na tela com o VS Code aberto e a gente pode ver aqui que a gente já está com o nosso projeto que a gente iniciou no vídeo passado do comércio eletrônico, né, aberto aqui também no VS Code, né? Quem ainda não abriu pode acessar o menu File, ou arquivo, né? Open Folder, abrir uma pasta e acessar o diretório que a gente criou no vídeo passado, na aula passada. Certo? Então a gente tem aqui o projeto, né? A gente tem aqui a pasta src, onde tem os arquivos, onde a gente vai estar fazendo nossos códigos fontes. Temos aqui o arquivo package.json, né? Que tem aqui todas as configurações, né, do nosso projeto, né, como um projeto NPM. Temos aqui também o arquivo tsconfig, que indica que a gente tem nesse projeto instalado o TypeScript, né, e vamos usar a linguagem de programação TypeScript, tá certo? Então, aqui é o nosso projeto inicial, como feito no vídeo anterior, e vamos partir desse projeto. Para a gente só conferir se o nosso código está ok, que a gente fez na aula passada, a gente vai clicar aqui no index.ts, onde a gente fez um pequeno Olá Mundo, né, para usar já o nosso projeto. Vou executar aqui para a gente verificar, lembrando que a gente está executando o código aqui usando o Crazy Node, né, e a extensão Code Runner do VS Code. Então o nosso código está rodando, então vamos partir do nosso projeto, digamos assim, funcional e sem erros, né? Então a gente vai estar sempre, né, a cada vídeo partindo de um código estável e sem erros, tá certo? Para que a gente consiga fazer uma sequência, né, lógica da programação e da implementação aí desse back-end para esse domínio do comércio eletrônico, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver, primeiro a gente tem que entender, né, o conceito do que é uma linguagem de domínio. Eu estou falando que o nosso domínio é o comércio eletrônico, né? A gente quer fazer um sistema, um back-end para gerenciar aí um comércio eletrônico e suas funcionalidades. Então a gente tem que entender um pouco o que é esse domínio, e aí entra um conceito que se chama linguagem de domínio, tá certo? O que é uma linguagem de domínio? Linguagem de domínio nada mais é do que um vocabulário específico em um conjunto de conceitos usados para descrever e comunicar sobre uma área específica do conhecimento. Lembrando que nossa área específica do conhecimento aqui é o comércio eletrônico, né? A gente está aqui com um projeto VS Code aberto, a gente criou ele justamente para lidar e criar um back-end, no caso, no futuro, uma API para um comércio eletrônico. Então, quando eu falo em linguagem de domínio, eu estou falando do vocabulário específico e dos conjuntos de conceito que esse meu domínio do comércio eletrônico, ele apresenta, né? Ele traz, tá certo? No desenvolvimento de software, uma linguagem de domínio é usada para modelar os objetos e conceitos dentro de um domínio específico e para capturar as relações e restrições entre eles, tá certo? A gente já viu na parte de programação orientada a objeto que as definições das classes, né, dos objetos, das relações entre os objetos, né, elas têm uma certa padronização, né, o uso de verbos, o uso de substantivos, né, de adjetivos. Então, essa linguagem do domínio vai auxiliar também aí no processo de abstração e de construção de um projeto e de um software também orientado ao objeto. Tá certo? Então, uma linguagem de domínio ela é usada para fornecer um entendimento do domínio do problema. Lembrando, o nosso problema aqui é um problema, né, do comércio eletrônico, né, de como fazer um comércio eletrônico funcionar, tá certo? Via sistema e via software, tá certo?
E como as partes interessadas, ou seja, os stakeholders, né, como desenvolvedores, os analistas de negócio ou especialistas de domínio e até os usuários desse sistema no futuro entendem esse domínio, tá certo? Então essa linguagem ela é inerente aí a todos essas partes interessadas, tá certo? A linguagem de domínio também é usada para garantir que o sistema de software, no caso que a gente está fazendo aqui, reflita com precisão o problema real, né, que a gente está querendo resolver, né, que é o sistema, o domínio do comércio eletrônico. Então, algumas palavras que vão estar dentro da nossa linguagem de domínio, né, que do inglês é domain language, tá certo? Do domínio do comércio eletrônico. A gente tem produtos, as categorias dos produtos, carrinho de compras, venda, né, compra, pedido, pagamento, endereço de entrega, frete, todos esses conceitos, eles são naturais, né? Eles estão dentro dessa linguagem, né, que vai ser naturalizada e que vai ser padronizada dentro desse domínio. Então a gente vai falar muito sobre esses termos, e esses termos vão nos auxiliar a programar e desenvolver um software, né, que seja entendido por todas as partes interessadas. Lembrando que as partes interessadas de um software não somente são os usuários do software final, mas os próprios desenvolvedores, as pessoas que estão solicitando aquele software, aquela funcionalidade, né? Ou seja, quem está pagando, financiando, ou alguma instituição, por exemplo, estatal, que precisa daquele software, daquela funcionalidade, assim como especialistas naquele domínio, por exemplo, especialistas em comércio eletrônico, também fazem parte aí das partes interessadas. Beleza? Então, esse domínio da linguagem, essa linguagem do domínio, né, vai nos auxiliar e vai nos guiar aí nesse processo, né, de desenvolvimento. Beleza? E para isso, a gente vai fazer o quê? Descrever esse domínio do comércio eletrônico textualmente, tá certo? A gente vai pegar a visão geral do problema que a gente tem, que é o comércio eletrônico, e descrever ele textualmente para que a gente possa, né, entender e já, né, identificar alguns conceitos dessa linguagem do domínio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro do nosso código, tá certo? Dentro do nosso projeto, a gente vai criar uma nova pastazinha, tá certo? Então, a gente vai criar uma pasta que vai ser no mesmo nível aqui de SRC, de Node Modules e da pasta .VS Code, tá certo? Ela não vai ficar dentro de nenhuma dessas, ela vai ficar aqui no mesmo nível. Então, posso clicar aqui no nome do projeto, aí, tá certo? E aí, usar aqui a própria facilidade do VS Code, que é para criar uma nova pasta, tá certo? Então, posso clicar aqui fora para deixar esse quadrado, né, selecionado, azul aqui, pode ser que seja de outra cor, a depender da configuração do VS Code. Isso indica que eu estou selecionando todo o projeto, crio uma nova pasta e vou chamar essa pasta de requirements, tá certo? Que é o termo em inglês para requerimentos ou requisitos, tá certo? Eu estou colocando um termo em inglês para não confundir com termos inerentes ao domínio, a essa linguagem, tá certo? Essa linguagem de domínio que a gente falou, a gente vai estar toda sendo feita em português, até para a gente entender esse comércio eletrônico melhor, né? Por exemplo, quando a gente falar em pedido, em compra, em carrinho de compra, em venda, em frete, a gente vai estar falando de uma linguagem do domínio, né, desse negócio que a gente está abordando. E aí eu estou criando essa pasta requirements para definir os requisitos, né, e a gente não confundir, certo? Então, dentro de requirements, a gente vai criar um arquivo, tá certo? Um arquivo texto onde a gente vai descrever textualmente essa visão geral do domínio, e a partir desse texto, né, que é uma das técnicas aí, por exemplo, de elicitações de requisitos, né, que faz parte da etapa de desenvolvimento de software, que é visto durante aí disciplinas de engenharia de software, né? Quando a gente estiver descrevendo, a gente vai desse texto identificar algumas palavras e conceitos que vão estar dentro dessa linguagem do domínio, que é tanto importante para desenvolver, tá certo? Então vou clicar aqui com o botão direito na pasta New File para criar um novo arquivo. O nome desse meu arquivo vai ser visão-geral-domínio.md, tá certo? A extensão MD é uma extensão, né, Markdown, né, tipo da abreviação de Markdown, para a gente poder fazer um arquivo texto simples aqui. Poderia ser também ou qualquer outra extensão texto simples, como por exemplo .txt ou outra, tá certo? Visão geral, porque a gente vai falar textualmente, né, a ideia geral desse problema, né, de como fazer um back-end para comércio eletrônico e de quais funcionalidades a gente precisa. E depois dessa visão geral, a gente vai detalhando, né, que é o que a gente chama de especificando,
cada etapa dessa, cada módulo e cada funcionalidade dessa, para de fato ir até chegar o código, né, essa persistência em banco de dados, utilização de APIs e requisições, né, dessas informações. Beleza? Então, com esse arquivo criado, a gente vai colocar aqui o texto. Eu vou estar copiando e colando, mas eu vou ler o texto, tá certo? Mas depois a gente vai estar com tudo isso disponibilizado também, né, no sistema de versionamento do GitHub, tá certo? Então, aqui nesse arquivo eu vou botar aqui o primeiro trecho aí, que é descrevendo textualmente a minha visão. Então, veja, vou colocar aqui aí, que uma fábrica ABC aumentou sua produção de produtos nas categorias de cama, mesa e banho. Com esse aumento, houve a necessidade de expandir as vendas dos produtos através da internet, objetivando atender clientes de outras localidades. O comércio eletrônico desses produtos vai ser feito via a modalidade B2C, né? Que é uma abreviação para Business to Consumer, onde a compra e a venda, ou seja, a transação, o pedido, é efetuada diretamente entre a empresa produtora, vendedora, que no caso é a ABC, e o consumidor final, cliente. Ou seja, a forma de comercialização, né, o sistema back-end que a gente quer fazer aqui de comércio eletrônico é um sistema de comercialização no estilo de varejo. Tá certo? Veja que aqui nesse texto eu já vou colocando alguns termos que fazem parte dessa linguagem do domínio, como produto, venda, consumidor, né, que é o usuário final, transação, que é compra e venda ou pedido, tá certo? Tudo isso vai fazer parte dessa linguagem de domínio. Aí vem outra parte, né? Os administradores do comércio eletrônico, ou seja, os donos, né, ou pessoas que vão ser contratadas para administrar esse comércio eletrônico, poderão gerenciar os produtos de categorias e acompanhar informações sobre as transações feitas no sistema. Então, ou seja, eles vão poder adicionar novos produtos, mudar valores de produtos, adicionar categorias a produto, excluir produtos do comércio eletrônico e poder verificar, né, as transações, os pedidos que estão sendo feitos nesse sistema, tá certo? Outra coisa é os clientes finais, né, ou seja, quem vai fazer a compra, né? Lembrando que a gente está aqui implementando um e-commerce na modalidade B2C, então o consumidor final, né, que são os clientes finais, poderão visualizar os produtos, listar eles, gerenciar um carrinho de compra, né, adicionando quais produtos vão querer comprar e depois finalizar uma compra, né? Comprar produtos diretamente ou os inseridos no carrinho, né? Essas compras, né, vendas, que a gente está chamando de transações ou de pedidos, devem possuir informações sobre o status da transação, o pagamento e a entrega, tá certo? Outra coisa que a gente vai definir aqui nessa visão geral do comércio eletrônico é que tanto os administradores do sistema como os clientes finais são usuários desse sistema, ou seja, eles usam o sistema de formas diferentes, com funcionalidades diferentes. Os clientes vão poder gerenciar somente suas próprias informações de usuário, ou seja, um usuário final só pode gerenciar sua própria informação, tá certo? E os administradores podem gerenciar suas próprias informações e informações de clientes, já que ele tem o status de administrador, tá certo? Os clientes devem possuir status no sistema para fim de controle de acesso e de relatório. Veja que eu vou manter esse texto bem simples, porque ele é uma visão geral. Eu não estou detalhando como as compras são feitas, como as transações são feitas, como é que é salvo os status das transações, tá certo? Como os usuários acessam esse sistema, quais são as tecnologias que eu vou usar. Estou falando de uma visão geral, né? Eu não estou falando aqui em detalhes de implementação, né, qual a linguagem, apesar de a gente já saber que a gente vai usar, né, e fazer um código baseado em Node.js e TypeScript, mas eu não estou falando de padrões de projeto, não estou falando de como a gente vai definir as classes, estou definindo uma visão geral do domínio usando esse conceito aqui de linguagem do domínio. Então a gente daqui já consegue extrair vários termos e vários conceitos para essa nossa linguagem, tá certo? E veja, quando a gente está vendo isso aqui, a gente verifica uma coisa. Essa visão geral do domínio, que é um arquivo texto, né, que está aqui dentro da pasta requirements, né, justamente porque isso aqui mostra alguns requisitos do meu software, né, por isso que está nessa pasta. Né? E aí eu sempre lembro a vocês da questão das etapas do processo de desenvolvimento de software, né? Que a gente tem ali análise, design, né? Design no caso projeto, né? Essas etapas iniciais de analisar o problema, entender o problema e depois de fazer o design, a gente está meio que fazendo isso aqui, né? Eu analisei o problema, né? Por exemplo, o que é o meu comércio eletrônico, qual é o tipo dele, né? Que vai ser na modalidade B2C, ou seja, vai ser varejo. Eu tenho produto, tenho categoria, tenho transações que são os pedidos, tenho um carrinho de compras, tenho um cliente, tenho um administrador. Estou analisando e entendendo
entendendo, e para isso eu fiz um arquivo texto, né, para entender. Esse arquivo texto poderia já ter vindo da pessoa que está contratando e solicitando esse software, ou então da própria equipe de desenvolvedores que ali, através de técnicas de elicitação de requisitos, pode estar fazendo a extração e a elaboração desse texto. Mas é a partir dele, né, a partir do entendimento e da análise desse domínio, né, e dessa linguagem padronizada desse domínio, né, que a gente vai, né, seguir para o modelo, né, modelar esse domínio de forma mais visual, ou seja, especificando ele cada vez mais a cada etapa, né, lembrando que o processo de desenvolvimento de software, ele geralmente é iterativo, ele é vivo, né, ele é feito em etapas, e a cada etapa dessa a gente vai especificando mais até chegar mais perto do código, até chegar a um software viável e utilizável, até chegar à parte onde esse software é utilizado, né, pelo usuário final, tá certo? Passando aí por todos os usuários necessários. E aí, para entender um pouquinho mais, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês só o que é o modelo de domínio, tá certo? O que é um modelo de domínio, né? Do inglês Domain Model. É uma representação de uma área específica de conhecimento ou negócio. Veja que essa representação aqui que está aqui na tela é uma representação textual do negócio do e-commerce, tá certo? E um modelo de domínio, isso aqui pode ser considerado um modelo de domínio, só que textual, né? E um modelo, né? Ele pode ser usado para extrair o que vão ser os objetos e os conceitos desse domínio, né? Esses conceitos que eu falo é a linguagem de domínio, tá certo? E capturar relações e restrições entre eles. Então aqui nesse modelo a gente já captura algumas relações. O que é que o cliente pode fazer, o que é que um administrador pode fazer, algumas restrições, né? Por exemplo, o cliente só pode, né, gerenciar o seu próprio usuário, suas próprias informações, já o administrador pode gerenciar suas informações e de outros clientes. Então, nesse modelo textual aqui do domínio, a gente já tem alguns relações e restrições do domínio, tá certo? No caso, o domínio que queremos representar é o comércio eletrônico, como eu já falei, e um modelo de domínio ele é usado para fornecer uma representação clara e consistente do domínio do problema. Lembrando mais uma vez, né? A gente não sai desenvolvendo software já na etapa de implementação, ou seja, de digitação do código e de programar de fato. A gente sabe que as etapas de análise e design que vêm anteriores a essa, ou a depender do modelo de desenvolvimento, né, inteiradas em várias etapas aí, né, essas duas etapas elas são de extrema importância, analisar o problema do domínio e, né, design, que é o próprio design, análise de design ou análise de projeto, e projetar, né, esse domínio. Então, quando a gente analisa, a gente está analisando o problema, e quando a gente está projetando, a gente já está desenhando, né? No caso aqui, a gente está fazendo um modelo de domínio textual, tá certo? E a gente aqui pode capturar requisitos, né, negociar esses requisitos e entender algumas restrições desse domínio, tá certo? E aí a gente entra em outro conceitozinho importante antes da gente partir para essa parte aí inicial, da gente fazer um design, um projeto do nosso modelo de domínio já visual, né, e não só textual, tá certo? O outro conceito que eu quero falar é sobre o design orientado a modelos. Então veja, eu falei dessa etapa de design que vem depois da etapa de análise e, na verdade, essa etapa de design orientado a modelos, né, que pode ser chamado também de projeto orientado a modelos, né, do inglês Model Driven Design, é uma metodologia de desenvolvimento, ou seja, é uma metodologia de desenvolvimento que tem vários métodos dentro de desenvolver software, no qual o projeto, o design de um sistema é representado por um conjunto de modelos. O primeiro modelo que a gente fez aqui é um modelo textual da visão geral de forma mais genérica, tá certo? Qual é a principal vantagem de se usar esse design orientado a modelos? É que ele permite a gente separar as preocupações, né, que é um padrão aí, né, que a gente chama de separation of concerns, entre o projeto e a implementação. Então, o projeto, né, aqui nessa parte de requirements, a gente está meio que fazendo o design, o projeto do nosso software, né? Aqui tem muito conceito de engenharia de software que a gente vê em outras disciplinas, mas a gente está aqui nessa pasta de requirements tentando fazer essa análise e esse projeto / design, tá certo? Usando esses conceitos aí de domínio, né, modelo de domínio, linguagem de domínio, tá certo? E a gente vai orientar o nosso código a isso. A gente não vai sair fazendo código antes disso, a gente não vai fazer classes, aplicar conceitos da programação orientada a objeto, a gente não vai fazer, por exemplo, persistência de dados, a gente não vai criar APIs, seja de qual arquitetura for, antes
né, de fazer análise de design, tá certo? A gente vai fazer essa análise de design e vai fazer isso por etapas até chegar nessas etapas mais específicas, tá certo? Dos detalhes, certo? Aqui a gente tá aqui no campo das ideias ainda, do campo genérico, beleza? Então, qual é a próxima etapa? Para a gente fazer essa parte aqui de design orientado a modelos, né, fazer desenhos do nosso modelo não só textuais, a gente vai estar instalando a extensão aqui chamada Draw.io Integration, tá certo? Então vou abrir aqui, ó, a minha parte de extensões, beleza? E dentro dessa parte de extensões aqui, eu vou verificar, né, se eu já tenho a instalação dessa extensão. Então, eu vou digitar aqui draw, que é desenhar, né, em inglês, .io, que é input e output. Veja que a extensão é essa aqui, que tem esse símbolo azul, é draw.io integration. É uma extensão que faz a integração do VS Code, que é a IDE que a gente está usando, com um serviço de desenho, né, de diagramação online que se chama draw.io. Tá certo? E a gente traz aí a facilidade, em vez de precisar abrir um browser, como o Chrome ou o Firefox, a gente vai usar aqui dentro mesmo. Veja que ela já está instalada, né, no meu VS Code. Se ela não tivesse, ela estaria aqui. Então, quem não tiver instalado, instala a extensão, porque a gente vai estar fazendo essa etapa aí de design projeto orientado a modelos, né, do nosso software aqui dentro do projeto mesmo, tá certo? Mais especificamente dentro da pasta Requirements, beleza? Então, depois da instalação, é importante a gente entender, tá certo? O que é um diagrama de caso de uso, beleza? Veja, um diagrama de caso de uso, que é um dos modelos que a gente vai utilizar, né, visual, para representar, digamos aqui, essa parte textual, tá certo? Ele nada mais é do que um diagrama que resume os detalhes dos usuários do seu sistema, né, também conhecido como atores, e as interações entre eles. Lembrando que o diagrama de caso de uso, ele faz parte da linguagem de modelagem unificada, né, que é o ML, que vocês veem com mais detalhes em engenharia de software. Então veja, eu vou agora pegar essa minha visão geral, que é um modelo do meu domínio, só que de forma textual, e vou especificar ela melhor, né? No formato de desenho. A gente sabe que às vezes um desenho, como uma planta de uma casa, né? A gente sempre faz essa analogia, né? Uma planta baixa, uma planta elétrica. A gente vai fazer um desenho que represente essa visão geral, tá certo? E veja, se o diagrama de caso de uso ele representa os detalhes dos usuários e as interações entre as funcionalidades do sistema, né, e o sistema que a gente está falando, a gente já vê que textualmente aqui a gente já define essas interações, a gente já define qual é o sistema e qual é o domínio, que é o sistema do comércio eletrônico, a gente já define algumas funcionalidades, por exemplo, como transação, como gerenciamento do produto e das categorias pelos administradores. E a gente pode fazer um desenho que represente essa visão geral aqui, né, do nosso domínio. Beleza? Então, antes da gente ir para esse domínio, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui dentro do Requirements, criar um arquivo chamado, clica aqui com o botão direito, New File, e o nome desse arquivo vai ser e-commerce, que é o nosso domínio, traço e use case. Estou usando aqui o termo em inglês, mas posso botar aqui para ficar melhor, né, já que a gente usou visão geral, caso de uso, não vou botar as preposições. Então veja, e-commerce, caso de uso, draw.io. Veja que o ponto, né, é a extensão. Então a extensão desse arquivo é draw.io, já que a gente já instalou a extensão draw.io integration no VS Code, a gente já vai ter com essa extensão aqui, né, é importante que essa extensão esteja dessa forma, para que a gente consiga verificar, né, o uso do draw.io aqui dentro, né? Então vou deixar aqui, veja, então eu tenho esse arquivo visão geral do domínio, que é o meu modelo de domínio de forma textual. Vou especificar mais ainda esse meu modelo de domínio a partir do uso de diagrama de caso de uso. Veja que quando eu criei aqui o caso de uso, né, esse arquivo com o formato .draw.io e também tem a instalação da extensão, ele já me abre aqui, vou até finalizar aqui, ele já me abre aqui dentro do próprio VS Code uma série de ferramentas onde eu possa fazer o meu desenho, né, a minha parte visual desse arquivo texto aqui, desse domínio textual. Beleza? Então,
A próxima etapa, né, é justamente realizar a modelagem da visão geral do domínio da aplicação textual em forma de diagrama de caso de uso, beleza? E aí a gente vai entrar aqui com algumas práticas de UML, mas lembrando que isso vai ser importante para lá na frente o processo de implementação do código. Lembrando, a gente não vai direto para a implementação do código. A gente sempre tem que fazer alguma análise e algum design / projeto antes, né? Até para garantir qualidade do código, evitar erros, né? E uma série de outros contratempos. Beleza? Então vamos lá. Criou-se o arquivo e-commerce, caso de uso draw.io, tá certo? Ou seja, eu vou definir diagramas de caso de uso aqui do meu domínio, que é o comércio eletrônico, tá certo? A primeira coisa que eu vou criar aqui, ó, veja que aqui embaixo eu tenho abas, né? Tem um page 1, mas eu posso criar mais abas aqui, ó, é porque dentro desse mesmo arquivo aqui eu vou poder ter vários diagramas, ou seja, várias representações visuais, né, do meu negócio, do meu domínio, que é o e-commerce. Esse primeiro diagrama aqui, ó, eu vou chamar ele aqui, vou dar 2 cliques aqui ó, nesse page 1, eu vou alterar aqui, vou chamar ele ó, de visão geral e vou botar aqui ó, do domínio, renomear. Veja, visão geral, tem uma página 2 que eu vou criar os diagramas. Então, essa visão geral aqui vai ser, né, vou salvar aqui, Ctrl S. Essa visão geral aqui vai ser a representação, usando o diagrama de caso de uso e o UML, dessa visão textual aqui. Tá certo? Então, a gente veio para a visão textual, analisou o problema, entendeu o que é o nosso problema, escrevi um texto que fala os atores, né? Quais são as funcionalidades genéricas que a gente quer, as relações entre os atores e essas funcionalidades, algumas restrições, certo? Isso para iniciar. E aí a gente agora vai especificar, né? Ou seja, vai, né, entrando em detalhes. Aí agora a gente vai o quê? Aqui dentro desse arquivo e-commerce -caso-uso.dry.io desenhar algo parecido com isso. Então, antes disso, a gente já vejam que aqui ó, no meu VS Code eu já configurei os elementos de desenho da UML 2.5 e da UML, né, normal, né? Se vocês não tiverem configurado, vocês vão clicar aqui em mais, né, nesse maisinho, more shapes, ou seja, shapes é forma, né? Então mais formas, e vocês vão poder buscar aqui dentro dessas bibliotecas que essa extensão Dry.io permite, essas duas aqui que estão dentro da parte de software. Vocês vão marcar o ML 2.5 e o ML normal. Marcou, manda aplicar, tá certo? O apply, e ela já vai aparecer aqui. Então a gente vai começar, né? A gente já vai ter elementos aqui para reusar, para poder desenhar o nosso diagrama de caso de uso, tá certo? Então a gente definiu a aba, visão geral do domínio, configurou os shapes aqui, né? As novas formas, as formas da UML, e agora a gente vai definir o domínio da aplicação. Veja, mais uma vez, estou falando que estamos fazendo um software para um back-end para um comércio eletrônico. É o nosso domínio, comércio eletrônico no formato de varejo, né? B2C, beleza? Quando a gente está trabalhando com e-commerce ou com um diagrama de caso de uso, a gente representa o nosso domínio todo, né, com um elemento como esse. Então veja que eu vim aqui na aba UML.5 e peguei esse primeiro elemento. Essa caixinha aqui, ela define, né, a fronteira do meu software, tá certo? Eu vou botar aqui um nome, vou dar 2 pontos aqui e vou digitar aqui e-commerce ABC. Veja que se eu vim aqui na parte textual, foi como eu comecei. A fábrica ABC aumentou sua produção de produtos, né? Um texto mais rebuscado. Aí depois eu falo aqui, né? O objetivo, né? Venda pela internet. Aí eu falo que é um comércio eletrônico, né? Aí eu decidi chamar esse meu domínio de e-commerce ABC, mas poderia ser outro nome, tá certo? E aí aqui no meu desenho, eu peguei aquele texto e especifiquei ele no formato de desenho. Então tudo que minhas funcionárias vão estar aqui. Tá certo? Então, esse quadrado define a fronteira do meu negócio. Tudo que tiver fora desse quadrado são atores externos usando as funcionalidades do meu software. Tá certo? E esses atores podem ser tanto atores pessoas mesmo, físicas, humanas, né? O administrador, o usuário final, como também podem ser outros sistemas, entendeu? Por exemplo, o sistema do banco ou o sistema de pagamento do cartão de crédito ABC
interagindo, né, que são as interações com o meu e-commerce. Eles seriam atores, porque eles são sistemas fora do meu domínio. Então, essa caixinha aqui, na verdade, representa também o meu projeto, né? No caso aqui é um projeto só back-end, mas ele representa, de certa forma, esse diretório aqui, né, que eu criei, né, que é o e-commerce-node-api. Beleza? Mas isso aqui pode representar também a interface gráfica e tudo, tá certo, pessoal? Mas isso aqui representa o meu domínio. Comércio eletrônico, ABC, a partir dos elementos textuais que a gente definiu aqui, tá certo? Bom, qual é a próxima etapa? Definir os atores, ou seja, quem é que usa o sistema, tá certo? E aí a gente vai pegar aqui aí, dois elementozinhos que já existem. Aqui mesmo nessa aba do ML 2.5, a gente já tem o desenho aqui que é usado no diagrama de caso de uso para fazer atores. Então vou pegar um aqui primeiro, botar aqui, puxar esse elemento mais para cá, deixar ele o maior possível para ficar visualmente interessante aqui na tela que está sendo gravada. Esse aqui é um ator. Aí como qual é o primeiro ator que a gente viu aqui? Se a gente voltar no nosso modelo de domínio textual, a gente falou de clientes, olha, finais, né? E administradores, tá certo? Então vou chamar isso aqui de cliente. Eu posso clicar aqui em cima dele, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colar, né? Eu posso também copiar daqui e puxar, mas eu posso usar facilidades, né? Então vou chegar aqui e alterar o nome para administrador. Beleza? Então temos aqui os dois usuários. Estão vendo que eles estão fora, né, do sistema, né, da caixinha do sistema? Por quê? Porque esses atores são externos ao sistema, né? Eles vão usar as funcionalidades que vão estar aqui dentro, mas na verdade eles não estão lá dentro, né, do sistema. Beleza? Então criei o cliente e o administrador e veja, eu falei que tanto o administrador como o cliente são usuários do sistema, né? Isso aqui, né, para quem já conhece um pouco da orientação a objeto, né, e o diagrama de caso de uso, ele consegue representar visualmente já alguns elementos da orientação a objeto, pode ser considerado como uma herança, tá certo? Então eu posso pegar aqui e criar um ator aqui que vai se chamar, deletar aqui, vai se chamar usuário, e ele vai ser, né, como a gente já sabe na orientação a objeto, uma base, uma abstração do que é um usuário do sistema, tá certo? Porque vamos lá, cliente e administrador podem ter login e senha, por exemplo, né? E a gente sabe do uso da programação orientada a objeto para evitar duplicação de código, né, e fazer reuso através de herança. Então, o usuário vai representar esses dados comuns a esses dois. Mas cliente e administrador, eles têm suas especificidades, ou seja, eles fazem coisas diferentes no sistema, então eles também têm que estar representados de formas separadas. Então, o que é que eu vou fazer aqui para representar essa herança, né? Aí eu vou clicar aqui com o botãozinho aí. Posso, né, quando eu passo o mouse aqui no ator, ele me mostra essa bolinha verde, posso clicar nela e puxar e apontar aqui para o usuário, tá certo? Isso aqui, né, tá me representando de certa forma que o cliente é uma herança, né, de usuário. Ele vai herdar os dados de usuário. Para ficar mais parecido com o que o diagrama de caso de uso pede para herança, eu vou clicar aqui na setinha, beleza? E vou abrir aqui essa aba aqui do canto e eu posso mudar o formato da seta aqui. Então vou botar esse formato aqui, né, que é mais parecido com o que um diagrama de caso de uso pede para ser uma herança, que é essa seta aqui, né, com essa ponta mais recheadinha, certo? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, puxar do administrador para cá, beleza? Veja que como eu já usei essa configuração de seta aqui, né, eu alterei, ele já, quando eu puxei daqui para cá, ele já puxou. Se eu quiser alterar essa seta aqui, né, era só clicar nela, né, ver se ela está selecionada, clicar aqui, né, e verificar a ponta da setinha, tá certo? Bom, então aqui eu já representei, veja que eu representei visualmente usando o ML e os conceitos
e boas práticas do diagrama de caso de uso, o meu domínio, a minha fronteira do meu domínio e os atores que interagem com esse domínio. E a gente já identificou pelo texto, né? Porque aqui nesse texto a gente já tem explicitamente essa fala, né, de que administradores e clientes são usuários. Isso aqui é característico de algo que pode ser aplicado herança, e eu já criei aqui, né, o formato de herança. Então imagine que o desenvolvedor que vai implementar esse código depois, independente da linguagem que ele for implementar, se ele pega um diagrama desse, ele já conhece aí, que ele pode criar classes para cliente, para administrador, pode criar uma superclasse ou uma classe abstrata, né, ou uma interface de usuário, onde cliente e administrador herdam desse usuário, tá certo? Bom, qual é o próximo passo depois de definir os atores do sistema? Definir os casos de uso, ou seja, definir as funcionalidades que meu sistema tem, tá certo? Essa etapa aqui, ela pode ser usada para fazer também levantamento de requisitos, além do levantamento em forma de entrevista, textual, de perguntas, que a gente fez aqui, né, modelou nosso domínio de forma textual. Eu posso, né, usar o diagrama de caso de uso para ir validando os meus requisitos e minhas funcionalidades do sistema. Nesse caso, como é uma visão geral, lembra que a gente está aqui na aba visão geral, eu vou tentar fazer o levantamento dos requisitos de forma mais genérica possível, também baseado no meu domínio textual. Então, a gente já viu aqui que administradores, eles gerenciam produtos e categorias, tá certo? Os administradores e clientes, eles gerenciam os próprios usuários, tá certo? Existe também aqui uma gerência do pedido e do carrinho de compras, tá certo? Como a gente vem falando aqui, ó, tipo, os clientes podem gerenciar o carrinho de compras e os produtos, beleza? Então, levando isso em consideração, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, administradores e clientes são usuários, então eles gerenciam os usuários, tá certo? Os seus próprios usuários, e no caso do administrador, ele vai ter até uma funcionalidade a mais, ou mais específica, que é poder gerenciar o usuário de outro cliente, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vou clicar aqui no meu diagrama, né? E aí vou usar aqui, ó, na aba da UML 2.5 um caso de uso que já vem um pouco pré-definido aqui, ó. Eu só vou apagar essa setinha aqui do meio, que a gente não vai precisar desse formato, e vou criar aqui, ó, caso de uso. Um caso de uso ou uma funcionalidade definida no diagrama a partir dessa elipse, tá certo? Isso aqui já é padrão da UML. E aí eu vou criar um nome aqui, que vai ser aí. Eu preciso gerenciar o usuário, certo? Não vou botar com acento não, pra gente evitar. Veja que esse nome, né, gerenciar, né, ele é um pouco genérico, porque a gente ainda não está dando detalhes de como esse usuário vai ser gerenciado, se vai criar o login, se vai ser com e-mail com senha, se vai ser com o nome ou o CPF, tá certo? Como é que vai poder excluir, atualizar. Estou falando gerenciar porque a gente precisa, dentro desse sistema, haver gerência do usuário, né? Se ele é um usuário ativo, se ele é um usuário banido do sistema, se ele é um usuário tipo que tem, por exemplo, privilégios dentro do sistema. Então eu coloco o nome gerenciar, que é o nome mais genérico, tá certo? Veja que eu estou sempre, os casos de uso vão estar com verbos no infinitivo, tá certo? Ou seja, sem estarem sendo, digamos assim, executados, né? O verbo, né, fazendo uma ação, né? Está aqui na forma mais simples do verbo, né? No caso, gerenciar o usuário. Então, essa é uma primeira funcionalidade. E eu já falei que a gente tem aqui no texto, né? Então, um bom desenvolvedor também, com a prática, é claro, vai conseguindo extrair a partir de modelos de domínio textuais ou verbais, né? Ou orais, né? E especificando isso em elementos de UML, diagramas, né, mais visuais, porque a parte visual também é importante nessa parte de análise de design. Beleza? Então a gente tem aqui gerenciar o usuário, certo? Aí veja, eu falei aqui em gerenciar o carrinho de compras, ou seja, o cliente vai gerenciar o carrinho. Então aqui eu já vou facilitar, eu vou copiar e colar vou botando aqui embaixo. Lembrando que eu estou fazendo aqui o diagrama de caso de uso da visão mais geral do meu sistema. Então eu vou gerenciar aqui o carrinho. Tenho aqui a parte, né, de poder comprar os itens inseridos no carrinho ou fazer as compras de transações que a gente está chamando de pedido diretamente, tá certo? Então a gente vai ter uma gestão do pedido, por exemplo, alterar o endereço do pedido,
né, alterar a forma de pagamento, pagar o pedido, né, tipo, aí por vários tipos, por exemplo, por Pix, seja por cartão de crédito, à vista, ou as formas que o nosso sistema desejar e foram necessários. Tá certo? Então estou chamando de gerenciar porque a gente depois, quando entrar nesses módulos, veja que aqui eu já vou estar separando as preocupações do meu sistema, né? Então o meu sistema de comércio eletrônico tem que gerenciar o usuário, gerenciar carrinho, e depois a gente vai quebrando esses casos de uso e detalhando mais até chegar de fato na implementação daquelas relações e daquelas restrições que a gente modelou, fez análise e design, né, via texto e via desenho. Tá certo? Então a gente também aqui tem, ó, depois de gerenciar o pedido, né, a gente tem gerenciar produto, que a gente falou ali, né, que a gente tem, ó, se eu vim aqui na parte textual, ó, né, a gente fala que os administradores, ó, eles podem gerenciar os produtos e as categorias e as informações desses produtos. Quais vão ser as informações? Não precisa agora, a gente está na etapa mais genérica, né? Como eu falei, a gente está fazendo aqui aquele conceito que a gente vem falando, top-down, né? Ou seja, a gente está saindo do mais genérico, no caso a gente veio do textual, para um mais específico aqui usando o ML, diagrama de caso de uso, e depois a gente vai especificando mais ainda até chegar de fato no código, né? Que aí no caso vai estar usando o TypeScript, né, como linguagem, e o ambiente Node.js. Então aqui, ó, gerenciar produto, também é um caso de uso, uma funcionalidade do meu sistema. E tenho aqui aí o gerenciar categoria. Então a gente sabe que os produtos eles vão ter categorias, né? Por exemplo, eu tenho lençol de casal, vai ser da categoria cama, tá certo? Então a gente vai ter produtos tem categorias, os clientes vão poder fazer pedidos, esses pedidos podem ser pagos, né, de várias formas, né, podem ter entrega, acompanhar a entrega, né, o cliente pode estar gerenciando o carrinho, ou seja, adicionando vários produtos nesse carrinho para comprar depois e fazer o pedido, e pode estar gerenciando o usuário, tá certo? Então essas aqui são as principais funcionalidades que a gente consegue extrair. Eu só estou organizando aqui o diagrama para ficar mais bonitinho, que a gente consegue extrair desse domínio aqui, tá certo? Desse modelo de domínio. E aí é uma coisa importante, viu, pessoal? É importantíssimo a gente entender que durante o desenvolvimento do software, mesmo se a gente já tiver até feito, professor, a gente já fez até o código da parte do usuário, já está salvando no banco, já definimos qual é o banco, né? Essas funcionalidades podem mudar e esse domínio pode mudar? Sim, claro, né? O negócio e o domínio, ele é vivo, né? Então ele pode mudar por uma legislação, né, que surgiu nova do Estado, da Prefeitura ou do governo, por exemplo, uma nova taxa, tá certo? Que impacte, por exemplo, na parte do pedido, tá certo? Uma nova regulamentação de produtos, né? Produtos à base de tal material não podem ser mais vendidos, então vai afetar aqui nesses processos da gerência de produto. Então essa etapa aqui a gente vai poder voltar nela, né, de análise design, né, reanalisar as nossas funcionalidades, os nossos diagramas e os nossos modelos de domínio, as restrições, os usuários, né, as funcionalidades, e depois, né, implementar em código para representar essas mudanças. Então o software está em constante mudança, não só o código dele, mas também a sua etapa de análise design, né? Por isso que a gente fala desses processos iterativos, que vocês vão ter mais detalhes aí no mundo aí da engenharia de software, beleza? Então veja, quando eu bato o olho nesse diagrama aqui, eu já consigo perceber melhor minha linguagem do domínio, né? Meu domínio é o comércio eletrônico, e qual é a minha linguagem padrão? Usuário, carrinho, pedido, produto, categoria, cliente, administrador. E é importante que essa linguagem ela vá e ela guie a gente para o nosso processo de desenvolvimento. Então, se eu for criar classes, se eu for criar métodos, se eu for criar atributos, qualquer coisa que a gente vai fazer lá depois na linguagem de programação, que a gente siga esses padrões. Por quê? Porque esses padrões aqui vão criar uma identidade, uma fidelidade do que é o negócio, e vai ser fácil para ser reconhecido por desenvolvedores de software, analistas de negócio, ou seja, pessoas que entendem só do comércio eletrônico e que ajudam os desenvolvedores, os próprios clientes também, né, vão criar aí uma identidade para o sistema. Então, a linguagem do domínio é importante nesse sentido. E qual é a próxima etapa? A gente já definiu o domínio, tudo isso usando aqui as boas práticas
e as definições do que é um diagrama de caso de uso, viu, pessoal? Definimos os casos de uso através de elipse, usando os verbos no infinitivo. Definimos as funcionalidades de forma mais genérica para depois especificar elas em outro momento, tá certo? E definimos os atores que vão interagir com esse sistema. Então agora é a gente fazer a ligação das interações, né? Ou seja, definir as interações entre caso de uso e atores, tá certo? Funcionalidades e atores, ou seja, quais funcionalidades esses atores têm acesso, tá certo? E como eles vão poder utilizar, né? De certa forma a gente pode colocar aqui, mas isso a gente pode botar no detalhe. Então vamos lá. O gerenciar usuário, ele vai poder ser feito tanto, eu vou puxar aqui, aqui no diagrama de caso de uso, espero a bolinha aparecer verdinha e puxo uma seta para cá. Como isso aqui não é herança, viu, pessoal? Eu vou trocar aqui, esse shape da seta por um shape vazio. Vou usar aqui o none, tá vendo? Então, ele vai ficar sem pontinha. Isso aqui já é padrão da UML, beleza? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o cliente, né, vou botar essa setinha mais para cá, para o meio do cliente, para ficar bonitinho. O cliente vai poder gerenciar o usuário dele. Beleza? Mas quem é que pode fazer isso também, né? Além do cliente? O próprio administrador. Vou puxar ele para cá também. Veja que a setinha já vem até no formato que a gente precisa. Eu vou estar sempre ajeitando o diagrama, viu? Aí não precisa ficar igualzinho a como está o meu, só para deixar visualmente mais interessante. Então, quando eu bato o olho nesse sistema, eu sei que eu tenho uma superclasse, né? O usuário aqui, que vai se transformar numa classe depois, tá certo? Né? Que representa um usuário do sistema, e o cliente e o administrador, né, vão herdar alguma coisa desse usuário. Beleza? Eu tenho aqui uma relação do gerenciar usuário, que é uma funcionalidade com o cliente e com o administrador. O carrinho de compra, quem é que gerencia? O cliente. Então, puxa daqui para lá. Ou seja, um cliente vai ter um carrinho. Então, cada cliente gerencia seu carrinho. Pedido, cliente. Tá certo? Mas também o administrador vai poder, de certa forma, né, em alguns momentos, gerenciar esse pedido. Professor, mas ele vai poder pagar o pedido do cliente? Não, o gerenciar pode ser uma listagem, fazer um relatório. Veja que a gente está falando aqui em gerenciar, é um termo genérico, tá certo? Então, o que é esse gerenciar é que depois a gente vai definir. Então, depois a gente pode definir o que é que o administrador pode realmente fazer dentro do gerenciar. Mas, por enquanto, ele vai poder gerenciar, tá certo? Ver o pedido, né? Ver os detalhes do pedido de um cliente, né? Para ver se a entrega já foi feita, se o pagamento já foi feito. Algo desse tipo, tá certo? E aí vem, né? Quem é que gerencia o produto? Só o administrador, tá certo? Então, o administrador vai gerenciar produto e a categoria também, certo? Então, aqui a gente define, né, as interações entre atores e as funcionalidades do sistema. Então, eu sei que cliente gerencia o usuário, carrinho de compras e o pedido. O administrador, ele pode gerenciar o usuário, gerencia o pedido em alguns momentos, em determinadas etapas que a gente vai definir ainda melhor, gerencia produto, ou seja, inclui produto, deleta, muda a categoria do produto, o valor do produto e gerencia a categoria, tá certo? Então isso aqui é a representação visual, usando o diagrama de caso do uso, da visão geral do nosso domínio, ou seja, esse texto aqui é um modelo de domínio com linguagem, só que textual. E isso aqui também é um modelo de domínio, só que no formato visual, usando o diagrama de caso de uso. E a gente pode fazer diagrama de caso de uso mais específicos. Assim como uma casa pode ter vários tipos de planta, né? A planta baixa do primeiro andar, a planta baixa da sala do primeiro andar, a planta baixa do segundo andar, a planta da eletricidade, a planta de tipo hidráulica, né? A planta da parte de incêndio, a planta de cabeamento estruturado, tá certo? Então, essas plantas, esses desenhos são visões diferentes do software, né? No caso da casa, né? No caso da planta, e os diagramas aqui que a gente vai estar fazendo são visões diferentes, né? Do nosso software. Essa aqui é a visão geral, mais genérica. E a partir dela a gente vai descendo, né? Ou seja, top-down. O top é essa visão mais geral, e quanto mais a gente desce, mais a gente itera, mais a gente passa pelas etapas do processo de desenvolvimento de software e mais vai chegando nos detalhes, né? Qual é a linguagem, qual é o banco, qual é, por exemplo, os padrões de projeto Design Partners que a gente vai usar, quais são,
se vai usar um ORM, se vai usar um SQL direto, se vai usar um banco de dados NoSQL ou SQL, entendeu? Se vai usar uma API no formato arquitetural REST ou SOAP ou qualquer outro formato que a gente tem aí, RPC, por exemplo, né, chamadas remotas, tá certo? Então, isso aqui é o início, tá certo, do nosso análise design que vai desaguar, digamos assim, no processo de desenvolvimento mesmo. Tá, beleza? Então vou salvar o nosso diagrama. A gente criou 2 arquivos hoje, um modelo de domínio textual e um modelo de domínio mais geral, tá certo? E indo para as considerações finais do nosso vídeo, a gente tem aqui, ó, algumas coisas importantes que a gente viu. Entender o que é domínio, o que é linguagem de domínio e o que é modelo de domínio. O modelo pode ser textual e visual, mas representa o domínio, representa os atores, as funcionalidades e suas interações. Isso pode estar descrito textualmente ou visualmente. Descrevemos esse domínio textualmente, modelamos essa visão geral com o diagrama de caso de uso, fazendo uso de UML, e aqui a gente já vê a aplicação de alguns padrões, como o Separation of Concern, né, que é a separação das preocupações, que é um princípio, na verdade não é um padrão, é um princípio utilizado na computação que visa a preocupação de cada aspecto, né, a aplicação ou a análise de cada aspecto modularmente. Então veja que quando a gente cria aqui esses diagramas de caso de uso mais genéricos, a gente já está de certa forma modularizando o nosso sistema, tá certo? Só que no campo das ideias a gente ainda não está fazendo em código, não criou pastas para isso, ou classes, mas a gente já sabe quem vai usar aqueles módulos. Isso pode facilitar o processo de desenvolvimento, né? Equipes em paralelo desenvolvendo módulos diferentes. Isso pode ajudar muito na estimativa do software, de priorização, por exemplo, do que vai ser feito primeiro. A gente poderia priorizar aqui, eu sei que a parte de pedido é a parte mais importante, porque é a parte que gera mais dinheiro, por exemplo, que vai entrar receita para a empresa, tá certo? Mas como a gente está falando aqui de forma didática, a gente vai começar também, por exemplo, a gente pode começar pela parte mais simples, né? Já que a gente está falando que esse projeto é um projeto didático. Então eu posso priorizar, por exemplo, começar pela parte de gerência de produto e de categoria, que é mais fácil de explicar para os alunos que estão aprendendo, tá certo? Então, se esse projeto fosse real, né, a gente poderia estar priorizando o que era mais importante para o negócio lá, para a empresa ABC. Mas a gente está falando aqui de um projeto acadêmico, a gente pode começar por outros, né, outros módulos, digamos assim, outros subdomínios, né, é um outro sinônimo, beleza? A gente vai poder chamar isso aqui também de subdomínios, tá certo? E aí outra coisa que é interessante é que a gente já vai vendo esse conceito do top-down, que é um estilo de programação, né, ou seja, que está dentro ali do pilar procedural tradicional, em que o design, né, a análise do projeto começa especificando peças mais complexas, ou seja, gerenciar o usuário é uma peça complexa e genérica. Pode ter várias coisas aí dentro desse gerenciar usuário, como pode ter várias coisas desse gerenciar carrinho, tá certo? E aí depois a gente vai dividindo, ou seja, especificando esses pedaços menores sucessivamente, ou seja, aplicando o processo de desenvolvimento de forma iterativa em etapas. Sucessivamente a gente vai fazendo. Então a gente pode depois definir que a gente vai trabalhar com o subdomínio aqui do catálogo, ou seja, o que é o catálogo da empresa, do e-commerce? É o catálogo, é o produto e a categoria. Ou seja, qual é o catálogo dos meus produtos e categorias? A gente pode trabalhar isso aqui, porque é mais simples também para a gente aplicar, né, e ir especificando esses pedaços menores. Beleza? Qual é a próxima etapa? Especificar, né, esses subdomínios aqui, no caso o subdomínio do catálogo, para mostrar como exemplo, né? E a gente vai usar diagrama de caso de uso para especificar esses subdomínios também. Então veja que o diagrama de caso de uso ele pode ser usado em níveis de detalhes diferentes, né? E daí para frente especificando cada vez mais até chegar realmente no software funcional. Certo, galera? Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.